Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o resumão da semana, que está voltando com tudo em um novo formato. Um formato sem seu vídeo, mas assim, um rádio, um podcast, debatendo sempre com vocês o que aconteceu com a semana. Com a semana no mundo da política. É isso mesmo. Vamos chamar esse quadro de Politizou. E a gente vai falar sobre o caso da Marina e sobre outros diversos fatos da política que ocorreram nessa semana. Teve uma questão da Paraná Pesquisas também, que vamos falar sobre ela, essa pesquisa importantíssima que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi divulgado ainda essa semana. Vamos falar também da Atlas, uma pesquisa também de presidente, mostrando um cenário político diferente ou não, vocês vão ficar sabendo agora, daqui a pouco. Vamos falar também sobre Kassab e Bolsonaro. Eles deram um abraço bem apertado, pareciam grandes amigos, mas Kassab também está negociando para ter um vice do Lula ou uma vice. Tem muita questão ali de bastidores da política para 2026, do PT, do PL, do Bolsonaro, do Lula com o Centrão, com o PSD, que é um novo Centrão, com grande protagonismo na política. Vamos falar também sobre um caso que o presidente do PSB falou sobre espionagem da ABIN, dessa agência de espionagem, dessa agência de segurança, logo no governo Dilma, com o falecido Eduardo Campos, que morreu, se você não lembra, no acidente de avião, falando que a Dilma já estava vigiando, vendo aquilo. Ele fala brevemente sobre isso e vamos comentar também brevemente sobre essa questão. E também sobre o Nicolas Ferreira, o deputado de Minas Gerais, falando sobre a questão dos estrangeiros de serem expulsos, porque o presidente Donald Trump estava expulsando brasileiros dessas universidades, e ele se posiciona de uma maneira interessante, contraditória. Vocês vão ver isso muito mais. Mas é esse o nosso novo quadro, o Resumão da Semana, que vem te explicar rapidamente o que aconteceu na política de forma simplificada. Vamos falar sobre o caso Marina Silva no Senado. Mas antes da gente ouvir um pouquinho dos áudios, eu não vou colocar tudo para não te desgastar. Não te desgastar porque na política existe muita informação e isso o que eu não quero é te embolar mentalmente. Mas vamos falar o que estava acontecendo já antes sobre a PL da devastação, apelidado pelos ambientalistas oposicionistas dessa PL, que na realidade é o projeto de lei 2159 de 2021 e que muda significativamente as regras de licenciamento ambiental no Brasil, essas diretrizes, explicando melhor para a gente entender. Eles vão meio que afrouxar um pouco essas questões do desmatamento, da poluição, sobre essas questões. Claro que eu não sou um especialista dessa área ambiental e não sei de todos os protocolos, mas eu, como cientista político, estudante de ciência política, né? Eu vou te explicar o conflito político que está nessa esfera. Por que tem tanta polêmica e por que acusaram de machismo certos deputados e se eles tinham razão ou se a Marina, a ministra, esteve com razão o tempo todo. E as principais mudanças dessa proposta, dessa PL da devastação, é sobre a possibilidade desse licenciamento automático para empreendimentos de médio impacto ambiental, baseando-se apenas na autodeclaração do empreendedor. Isso foi uma crítica apontada pelos ambientalistas nessa questão dessa PL. O que é uma PL? É um projeto de lei. É uma lei que eles fizeram, um projeto da lei. Uma dispensa também desse licenciamento, atividades consideradas de baixo risco ou se relacionadas à soberania nacional e calamidade política podem ser isentas de licenciamento ambiental.
E estavam criticando tudo isso. E também, algo que eu achei interessante da gente realmente ver, que há uma descentralização das mãos federais, dos grandes órgãos federais, como o IBAMA, ICMBio, nessa questão do licenciamento, dessas regras de meio ambiente para esses estados e municípios e toda essa articulação política, o PL amplia, o projeto de lei amplia a possibilidade de estados e municípios criarem as regras próprias de licenciamento. Então há uma briga ali dentro e que acabou sendo aprovado dentro do Senado. Então você vai ver muito dessa discussão da Marina já com raiva desse setor do Senado que aprovou esse projeto de lei. É um projeto de lei que eu acredito ser perigoso, porque isso afrouxa as relações e os compromissos com o meio ambiente que o Brasil precisa ter, mas também a gente não pode fechar os olhos para um desenvolvimento sustentável. O grande problema é a gente conciliar esses dois. Não podemos deixar a população morrendo de fome, tendo suas necessidades, mas também não precisamos poluir dessa forma. Não podemos desmatar. Esse é o grande debate que foi pautado ali dentro. Você vai ouvir agora um pouquinho, uma palhinha para vocês. Anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou, os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, a gente pode olhar... A senhora está dando dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Eu vou pedir aos senadores... Eu vou pedir aos senadores... Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas... Vocês estão vendo a confusão que acontece ali dentro? O Senado é um grande espetáculo. A Câmara dos Deputados, os parlamentares vão fazer um grande espetáculo para o seu eleitor ver se seu político está defendendo realmente as pautas do seu estado, do seu município, da sua região, do seu eleitorado mesmo. Ali há dois interesses, como que eu te falei. Essa questão agora que ele pautou sobre uma estrada, se eu não me engano, deixa eu ver qual é a estrada daqui, é a BR-319, se eu não me engano, a rodovia que liga Manaus e Porto Velho. Isso são as minhas fontes que estão alegando. E fala dessa questão de você construir uma estrada. E há duas posições ali bem distintas, a posição da Marina Silva e do Omar Aziz. A Marina Silva afirmou que a BR, essa estrada, não deveria ser asfaltada apenas para passear de carro, destacando a necessidade de um projeto produtivo associado à rodovia. Enfatizou a importância de critérios ambientais rigorosos para qualquer intervenção na estrada, visando preservar a floresta amazônica. Já a crítica do Omar Aziz fala sobre que essa estrada seria essencial ser asfaltada pelo transporte de medicamentos, alimentos e produtos da Zona Franca de Manaus. Esse é o debate. E ele ainda afirma, especialmente durante períodos de seca severa que afetam a navegabilidade dos rios. Então, o Omar Aziz acusou a Marina Silva de ser responsável pelo isolamento do povo do Amazonas, alegando que sua postura impede o desenvolvimento da região. Esse é o debate. Esse era o primeiro debate que deveria ter sido continuado. Só que ficaram naquele espetáculo. Aí a Marina fala mais alto, aí o senador também fala mais alto, e nada é resolvido. Nada. Aí vão afrouxar as leis de meio ambiente, aí também não vão ligar para a questão do desenvolvimento daquela região, que aquela região precisa daquela estrada. Isso é um grande absurdo. Cada um fica defendendo o seu e não vem uma conciliação
para um desenvolvimento sustentável. Esse é o grande problema desse debate, desses ambientalistas, desses senadores mais regionalistas. Eles não conseguem conciliar essas agendas. Ficam uma briga de braços, fica uma briga dentro do próprio governo, desgastando a própria base governamental. Aí veio um presidente daquela comissão, fechando o microfone, porque ali está uma zona. Claro que ele está fechando em um momento onde que a Marina está falando pelo protocolo daquela casa, daquela comissão. Você vê que alguns atos realmente foram para silenciar a ministra em algum tempo, mas outros atos foram protocolares e necessários para se manter a ordem dentro de uma casa pública. O Senado não é um espetáculo. O Senado é uma casa do povo, o Senado é uma casa onde que se debate as pautas públicas e não fica essa gritaria. É isso que a gente tem que cobrar dos nossos políticos. Claro que a Marina sofreu perseguição ali dentro, claro que ela sofreu desgaste, mas qualquer também ministro poderia sofrer desgaste naquela situação. Ela foi a bola da vez. Claro que teve ataques machistas ali dentro. A gente não pode negar sobre isso. Tem até uma passagem de um senador bem machista que falou realmente antes, falando que ia enforcar a ministra um dia desses. Isso é a coisa mais grave numa democracia. A democracia tem que ser um regime do povo, da diversidade, do debate de ideias. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra. Eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra. Vocês viram que absurdo é esse? Isso sim foi um ataque machista. Esse não teve nem margem para interpretação. É isso que eu estou falando. Na casa pública, você não deve deslegitimar nenhum político. Ele falou da ministra, dele separar a ministra pela mulher. A ministra é mulher. Eu não entendi essa comparação, primeira coisa. Em segundo lugar, ministro pode se desrespeitar. Não, ministro não pode se desrespeitar porque é uma pessoa. É isso. Isso é dignidade. Isso é debate político. Que absurdo, senador. Esse senador Plínio Valério, do Amazonas, teve uma fala super machista. Aí sim eu dou o lado dessas pessoas que estão reclamando na internet. É o debate que a gente precisa pautar realmente. É um absurdo. É um absurdo que isso aconteça na casa pública. Só que a gente precisa entender qual é o confronto político que está posto naquela casa. Não adianta a gente vir querendo defender todo mundo tem seu ponto de vista ali dentro. Por isso que aqui o Vamos Politizar não toma partido de nenhum político e a gente vai tentando puxar o debate para uma racionalidade e um debate que veja os dois pontos de vista, construindo um terceiro ponto de vista que seja melhorado, mais razoável, pragmático, possível. Mas a gente não vai admitir atos autoritários, atos machistas dentro daquela casa. Então vamos para o próximo debate. Agora vamos pontuar sobre as pesquisas eleitorais da Paraná Pesquisas, no Rio de Janeiro, e também a Atlas para presidente. Primeiro eu vou te mostrar como está as pesquisas aqui na minha tela. Então, se você quer ver realmente, vai para as outras redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos em outras redes sociais, mostrando o que a política realmente tem para nos oferecer e como que a gente precisa se engajar de uma outra forma, de uma forma mais simples, e entender cada assunto melhor. Você está vendo a tela da pesquisa eleitoral de governador, a espontânea. O que seria uma pesquisa espontânea?
O Vamos Politizar te responde: uma pesquisa espontânea é quando um entrevistador ou pesquisador não dá as opções de governador para o entrevistado. Ele vai falar quem você votaria e não vai dar nenhuma opção. Para que serve essa pesquisa? Que raios serve essa pesquisa? Para dizer que as pessoas não sabem? Isso é mole, aí, 80%. Não, não é isso. Também é isso, mas a gente sabe que 80% é porque as pessoas nem estão pensando ainda em eleição. Tá muito longe para a gente ver sobre isso. A questão é: quanto de base cada candidato tem? Eduardo Paes já tem 7,6% de base eleitoral garantida. 7,6% já votaria no Eduardo Paes em qualquer situação. Essa é a minha interpretação como estudante de ciência política. A espontânea serve para a gente ver as bases. O Cláudio Castro está com 4%. Claro que são bases pequenas, porque ainda nem se projetou a disputa eleitoral de fato. É isso que a gente precisa sempre perceber. Mas vamos para os cenários de governador, que é o que mais vocês estão empolgados. Agora vem a pergunta: se as eleições para governador do estado do Rio de Janeiro fossem hoje, e os candidatos agora forem esses, quais candidatos? O Eduardo Paes, Rodrigo Bacelar, Tarcísio Mota e esse Ítalo Marcília. E quem o senhor ou a senhora votaria? 57% Eduardo Paes. Percebemos que o Eduardo Paes chega favoritaço em uma pesquisa que falam que é de direita, que os maiores financiadores geralmente é o PL, é a direita. Então o Eduardo Paes está bem em uma pesquisa que poderia ser desfavorável ao próprio Eduardo Paes. Rodrigo Bacelar está com 10%, ele cresce nessa pesquisa, e o Tarcísio Mota com 8%, mesmo não falando que vai disputar. Então o Eduardo Paes vem muito bem, segundo a minha análise. E agora vem aqui a questão do senador. Espontânea, em quem você votaria? Eles não dão os nomes dos candidatos e a gente percebe qual é a base de cada candidato. O Flávio Bolsonaro já está com seu 2,6%. Mas por que o Romário está aí? Porque as pessoas não sabem um pouco essa questão do voto do senador. Porque o voto do senador fica alternando de ano em ano. De ano eleitoral a ano eleitoral. Primeiro a gente vota em 2 senadores, e depois na outra eleição a gente vota em 1. É assim que vai tendo. Porque é um rodízio de senador. Porque os senadores ficam 8 anos, na realidade. Eles ficam mais tempo do que um próprio deputado federal, um presidente. Eles ficam 8 anos de mandato. Aí as pessoas confundiram essa eleição, que essa eleição seria do Romário. Mas as pessoas já votaram, ou votariam no Romário na eleição passada de 2022. Aí vem o Molon, o Lindbergh, etc, etc, etc. Essa é a primeira pesquisa de senador. E o que me impressiona muito, vários dados dali. Flávio Bolsonaro, com seus 39%, ele é favoritaço nessa disputa. Não tem como. O Rio de Janeiro é reduto do Bolsonaro. Não tem como você não falar isso. É o reduto do Bolsonaro. O interessante é o segundo lugar. A Benedita já está com 27%. Eu tinha visto outras pesquisas que ela pontuaria em terceiro, ela empataria tecnicamente, mas interessante demais essa pesquisa, vendo que o Rio de Janeiro é um estado formado desde as suas origens, muito pelo conservadorismo, pelo regionalismo, e a Benedita, como uma candidata do PT, do governo, está muito bem nessa pesquisa, nesse primeiro cenário. Aí tem a Clarissa Garotinho, que tem uma influência muito forte na política, também surpreendendo com seus 18%. Molon com 15%, Aniele Franco 14%, Pedro Paulo com 13%, Jordi, outro bolsonarista, 11%. Muito interessante esse primeiro cenário, um cenário que mostra que Flávio Bolsonaro é o favorito, e agora essa disputa está no segundo lugar. Vamos ver para o outro cenário. O outro cenário nos mostra
Quem de novo o favorito? O Flávio Bolsonaro. E agora a gente coloca o Cláudio Castro. Cláudio Castro vai querer ser governador. Assim ele não vai ter mais futuro político. Impressionante que ele está com seus 23%. 23%. É isso mesmo, 23%. Claro que está empatado, acho que na margem de erro, por aí. Perto da margem de erro. Empatado tecnicamente com a Benedita. Mas isso é um choque para o Cláudio Castro. E percebemos que o Cláudio Castro já diminuiu a tarifa dos trens e dos metrôs. Por quê? Porque ele está vendo que a popularidade dele não está tão alta e está aumentando sua rejeição. Essa é a primeira pesquisa eleitoral que eu queria te mostrar. E a gente tem o terceiro cenário, que é o último cenário que eu vou mostrar para vocês. Que o Flávio Bolsonaro está 40, absurdo aqui. O Flávio Bolsonaro vai ser eleito. Benedita está com 27, Clarissa está com 19. E você vai vendo outros. E aí só estão trocando o nome bolsonarista mesmo, do campo do Bolsonaro. E a questão da aprovação do Cláudio Castro, que está com 49% de desaprovação. Isso é bem grave para um governador, mas ele tem seus 46%. Será que isso vai se reverter para a sua eleição no Senado? E temos também a sua avaliação, que está ruim, né? Está bem ruim. Ruim, péssimo, está formando maioria. Claro que regular está maior, mas depois essa questão do ruim e péssimo está bem marcante. Ó, a pesquisa da Atlas já apontou no segundo turno Michele Bolsonaro ganhando do Lula. Bolsonaro nem se fala, né? E até Tarcísio também ganhando no segundo turno. Os três ganhando no segundo turno do Lula. Isso mostra como que a popularidade do governo está ruim. Está ruim. Aqui, os dados são esses. 49%, quase 50% para Michele. Lula está 45%. Tarcísio está 48%, quase 49%, contra os 45% do Lula no segundo turno. Bolsonaro está com 47% contra 45% do Lula. Então Lula está perdendo em todos os cenários da Atlas. E a rejeição também dele aumentou, chegando a 53%. E isso é muito perigoso em cenário de reeleição. Isso não pode ser admitido. A imagem política do próprio governo está ruim, está danificada, não está próximo da classe trabalhadora. O Lula pode temer, sim, a sua reeleição. Isso é bem grave, um presidente não conseguir ser reeleito. Isso aconteceu agora só com Bolsonaro, e se acontecer de novo com Lula, isso é uma quebra de continuidade do governo, um novo projeto vindo por aí, e que o Lula não está conseguindo sustentar depois da crise agora do INSS, e está tendo várias crises, uma atrás da outra. E a questão agora, estão falando do PIB, o PIB cresceu, mas você sabe que as pessoas não comem o próprio PIB. As pessoas não consomem esse próprio PIB. Quem está consumindo é a maior, é outras pessoas que estão usufruindo dessa lucratividade que está tendo. A questão do desemprego, que muitas pessoas também estão falando. A questão do desemprego está baixo, está recorde. Mas o povo não liga só para emprego. As pessoas ligam muito mais quando elas vão para o mercado e estão vendo os produtos que estão caros. É esse que é o governo. O governo precisa mediar essa imagem. O povo precisa voltar a consumir. As pessoas também precisam parar de se endividar. Nesse governo com a taxa de juros também muito alta, acabando até com a própria estrutura governamental. É isso. E eu vou falar um pouco sobre o próprio Kassab. O Kassab que deu um aperto, né, um abraço no Bolsonaro, e que está negociando Raquel Lira como vice de Lula, a governadora de Pernambuco. Também estão falando
do vice ser o próprio Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. O Kassab atira de dois lados. O Kassab é um gênio da política. Ele se junta dos dois lados. Isso é o verdadeiro centrão, meu povo. Não tem uma coerência tão ideológica assim. Eles vão para um projeto de poder. Um projeto dentro da política. Essa questão do Kassab é muito interessante da gente comentar e ver os próximos capítulos. O Kassab tá com um leque de opções de governadores que ele pode lançar para a presidência. Ele pode lançar o Tarcísio. Ah, mas o Tarcísio não é do partido dele, mas faz parte do mesmo grupo político. Tem o Eduardo Leite, tem o Ratinho Júnior, tem diversas figuras ali dentro que ele pode lançar. O Kassab, o que não está faltando para o Kassab é opção. Agora tem que ver onde que ele vai se encaixar. Ele vai se encaixar no Bolsonaro ou vai se encaixar no Lula? Ou vai fazer uma terceira via? Também teve a questão do próprio PSB, que o presidente nacional acabou falando sobre espionagem na BIM já no governo Dilma, já nessa época eleitoral, contra o Eduardo Campos, e parecendo que está dando indícios, falando que o Eduardo Campos estava sendo sim perseguido pelo campo da esquerda petista, que não estava querendo uma nova hegemonia pós-Dilma, que poderia desidratar. Isso também tem muita conspiração ali naquele acidente, se foi planejado, se alguém quis matar. Então, ele está tentando acender a chama de novo para ver se o PSB, pode ser que ele descolhe do governo Lula, caso o PSD de Kassab realmente entre como vice-presidente. Ali vai ter muitos capítulos políticos muito bem definidos e que vão ser muito mais para frente, em 2026, como que Kassab vai se importar nesse jogo político, onde que ele dá as cartas, onde que ele está dando as cartas, ele vai ver qual é a próxima jogada, qual é a próxima cartada que ele vai dar. E o último assunto que eu queria debater com vocês, a gente já debateu sobre o caso Marina, sobre as pesquisas eleitorais, comentei brevemente de Kassab, do próprio PSB. E agora a gente vai para a fala polêmica do Nicolas Ferreira e vamos fechar com chave de ouro. Deixa eu caçar aqui a fala de Nicolas Ferreira. Que é impossível extrair a verdade dos ministros do Lula que vêm até essa casa, porque as nossas instituições elas estão viciadas. Já não há mais espírito público para se defender o Estado, só defesa de governo. Então fica muito difícil, de fato, extrair a verdade. A gente, com a esquerda, você tem que expor, muitas vezes você não tem que debater. Antes de mais nada, deixar uma posição de que, não somente minha, mas acredito que de muita gente, que foi vergonhosa, desrespeitosa, quando o Itamaraty, sob sugestão, ministro, se referiu ao assassinato de Hanan Iglesias, que é um brasileiro, como falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Não aconteceu um falecimento. Se eu sou os familiares de Hanan, eu confesso que eu ia ficar revoltado de um país tratar suas vítimas dessa forma, principalmente pelas mãos de terroristas. Além do mais, antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social... Você não acha bizarro essa questão do próprio Estados Unidos querer ver as redes sociais? Vamos falar que o Nicolas Ferreira tá certo. Você não acha meio bizarro essa questão dos próprios Estados Unidos querer ver a rede social de cada estudante e ele vai expulsar esse estudante? Esse argumento falando disso? Então isso daí é censura. Isso daí é um Estado autoritário que está querendo proibir estudantes que tenham opiniões divergentes ao status quo, ao presidente, às estruturas do governo. Você vai dizer quem vai estudar e quem não deve estudar, e a pessoa que passou naquela prova ou que tem seus méritos para estar numa faculdade de ponta, você vai expulsar pela sua opinião política? É isso que me entristece muito na democracia brasileira.
É isso que me entristece. Deputado, senador, esses caras não querem dialogar com a sociedade, eles não querem ser razoáveis. Não tô falando só de Nicolas Ferreira e nem especificamente de Nicolas Ferreira, mas isso é deprimente. Nós precisamos de políticos que realmente lutam pelo povo, que realmente estejam no debate público, debatendo pautas sérias para o país. A política virou um grande espetáculo, onde você mostra tudo que você está dentro do palanque, lá dentro do Senado, lá dentro da Câmara, você está falando para uma tela de celular, você está falando para uma rede social. Isso que me indigna muito nessa democracia. A democracia virou uma democracia de tela. Uma democracia que não está olhando para o debate público, e sim como que ele vai sair na rede social, se ele vai ter mais curtidas, se ele vai ter mais compartilhamentos. Eu não tô falando só dele, eu tô falando também da ministra Marina, eu tô falando também dos senadores, eu estou falando de todos os políticos. Os políticos não querem mais debater o que realmente importa. Eu tô generalizando aqui para todos, eu não estou especificando isso para o Nicolas Ferreira, mas você precisa entender que a pauta política deve ser dentro do seu país e com diálogo. Um parlamento é uma casa do diálogo, da democracia. Por isso, o Vamos Politizar não idolatra esses políticos. Se você quer uma análise com as contradições da direita e da esquerda, siga o Vamos Politizar, acompanhe mais esse novo formato de resumão da semana e de uma nova forma de resumão da semana. Um resumão da semana mais tranquilo para você ouvir quando estiver dirigindo, quando estiver no seu café da manhã, ou de tarde, no horário que você quiser. Esse é o novo formato do resumão da semana, que a gente vai politizar e vai esclarecer. Vamos conversar juntos, converse junto comigo, pense no que realmente estou te falando. Pense se a gente está com tantos problemas assim na nossa política, que é culpa de quem? Que é culpa dos políticos? Que é culpa desse espetáculo da política? Aqui é a democracia em si só. Aqui a gente vai trazer a sofisticação política para o debate. Vamos resumir tudo o que aconteceu na semana juntos. É isso que aconteceu na semana. É simples. Esse é o debate. O debate é sobre meio ambiente, o debate é sobre visto dos Estados Unidos, o debate é sobre pesquisas eleitorais, quem vai ser o candidato, e também como que o Centrão se movimenta de acordo com o grande mestre agora, que é o Kassab. Por isso, siga aí mais e a gente vai falando na próxima semana com novos assuntos sobre a política. Muito obrigado e até mais!